Olá, tudo bem? Nós estamos aqui apresentando o projeto Integrador 2, onde o que nós abordamos é o desenvolvimento de um plano de aula utilizando-se de tecnologias para a produção de um podcast. Nossa proposta será desenvolver um plano de aula, onde através de metodologia ativa de aprendizagem, faremos uso do recurso podcast. As transformações ocorridas nos últimos tempos têm impactado de forma significativa a vida das pessoas, tanto no setor social, cultural, político e tecnológico. Entre elas, a educação e, consequentemente, a escola. Esta última talvez seja a que mais foi abalada, dada o papel fundamental que exerce na sociedade. As constantes e rápidas mudanças trazem a necessidade de um novo perfil do docente e gestores educacionais, tendo como ponto inicial a diversidade dos saberes fundamentais, valorizando os saberes já construídos com base no comportamento reflexivo, investigativo e crítico. Esse cenário de transformações também é considerado pela Base Nacional Comum Curricular, que defende a aplicação do conhecimento prévio do aluno a fim de obter sentido naquilo que se aprende, sendo ele o protagonista em sua aprendizagem, tendo o professor como mediador nesse processo. E a partir dessa reflexão, esta pesquisa busca, através da revisão bibliográfica, compreender a metodologia do processo de ensino e aprendizagem através de um podcast. Apresentação do problema. Hoje há grande reclamação por parte dos professores da falta de engajamento dos seus alunos. Muitas vezes os professores dizem que não tem como competir com os aparelhos celulares e outros aparelhos multimídia conectados à rede que sempre estão na mão das crianças. Hoje, independentemente da classe, a maioria das pessoas possuem acesso a celulares. E, em contrapartida, os alunos muitas vezes reclamam de que não veem sentido nas aulas apresentadas a eles. E isso é um fato já até compreendido, sendo que a cultura escolar, que já é arcaica, ela está ali para adequação do aluno, de estar adequando o aluno, tanto o conhecimento do aluno, tanto comportamento e tudo mais. Sendo que a cybercultura, que já está influenciando todos os setores da sociedade, né, principalmente o mercado, né, a produção multimídia. Antigamente, as TVs, elas não recebiam muito opiniões, elas não estavam atentas a receber comentários sobre o que estava acontecendo e tudo mais. Hoje não, ela se torna um canal de via dupla, onde ela emite informações e recebe informações também. Além de que, com Netflix, Spotify, Deezer, os algoritmos funcionando, cada vez mais todas as pessoas nativas da internet querem serviços personalizados. Então, uma ideia de padronização, como é a cultura escolar, segundo Barroso, não seria muito interessante para o aluno. Visando isso, né, e também tentando falar a linguagem da internet, que é uma linguagem diferente da que a escola tradicional possui, né, nós implementamos um plano de aula para instruir o professor a fazer um podcast, para que assim possa ter um engajamento, né, além da aula ser híbrida, com o uso de tecnologias, pesquisa, leitura, né, e engajamento dos alunos, sempre de forma personalizada, indicando também a preferência dele, algo que já é previsto no novo ensino médio. Dessa forma, o nosso trabalho tem por objetivo implementação de podcast como método de conhecimento e a possibilidade de diminuir a distância entre a linguagem utilizada pelos alunos e aquela utilizada oficialmente pela escola. A escolha do tema se deu por acreditarmos que o podcast utiliza a linguagem do cotidiano dos alunos, o que inclui elementos de cyberlinguagem e é capaz de aproximá-los do campo da ciência que tradicionalmente a escola não consegue com a mesma facilidade. A metodologia utilizada na elaboração desse projeto teve embasamento teórico no trabalho de dissertação de mestrado do professor Raoni Ferreira de Souza, onde foi explorado o uso de podcast para ensino de história.
Iniciando o nosso trabalho, nós fizemos uma aula interdisciplinar, né, baseado também na cultura maker. As matérias que participam de forma indisciplinar, português, artes, física, geografia, filosofia e tecnologia. A matéria abordada é história e sociologia, já que o nosso plano de aula foi baseado no racismo estrutural. A duração para a elaboração desse projeto são 12 aulas. Todo o conteúdo ali, história do Brasil, sociologia, Primeira República, pintura, decoração, pesquisa, atividade relacionada à tecnologia, sombra e luz e acústica. Todas essas matérias são abordadas ali. Por quê? Porque toda a preparação do ambiente, luz, tudo, pintura, para fazer a ambientação do podcast, as pesquisas, tudo isso gera todo esse conteúdo que ali está, né? Os materiais necessários para a realização desse projeto são computadores, celulares, livros didáticos, giz e lousa, papel pardo, né, para ambientação do podcast, microfones ou fones de ouvido que possuam microfones, produção do podcast pelos alunos. Essa vai ser a estratégia. Os objetivos específicos é compreender os processos de formação do conteúdo, entender o processo de exclusão que o racismo estrutural cria, incluir o aluno dentro do contexto da criação, atribuindo a cultura maker, desenvolvimento da proatividade do aluno, desenvolvimento do espírito de investigação e senso crítico, análise de informações, pensar o que é lido, crítica da informação, espírito de investigação, crítica sobre a informação recebida. Bem, o uso de podcast em sala de aula é composto de várias etapas. Em primeiro lugar, é feito um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos diante de um tema escolhido pela turma. Em segundo momento, é feito a problematização dessas ideias. Logo após, é feito um direcionamento e análise dessas pesquisas de ideias. Num quarto momento, é determinado a função de cada aluno na produção, que poderá ser dividida entre edição de vídeo, captação de imagem, pesquisa e produção de cenário. Etapa 6. Grupo de imagem. Os alunos pesquisam as melhores formas de captura de imagem. Estudos sobre atividade, né? Então eles vão estudar sobre a melhor forma de captar a imagem, luz, sombra, acústica. Por isso que é uma atividade interdisciplinar com física, né? Etapa 7. Os alunos pesquisam as melhores formas de edição de vídeo e edição de áudio. É uma atividade interdisciplinar com tecnologia, né? Etapa 8. Os alunos pesquisam em livros, na internet, o tema abordado, né? Buscando referências, sempre com senso crítico, com auxílio do professor, né? E aí essa atividade é interdisciplinar com português, história, sociologia e filosofia. Etapa 9, grupo do roteiro. Com as pesquisas realizadas e os temas selecionados, o grupo do roteiro decidirá a melhor forma de abordar as questões do podcast. Nessa etapa, os podcasters estarão participando, selecionando a melhor abordagem e linguagem que serão usadas no podcast. Atividade interdisciplinar com português, história, sociologia e filosofia. Aí etapa 10, né? Todas essas etapas elas acontecem simultaneamente, né? E isso tá nas nossas observações ali e orientações no nosso currículo, né? Que vai estar na íntegra aí também no final do vídeo, né? Etapa 10, todos os grupos vão estar juntos. Nesse momento começa a gravação do podcast. Todos os grupos devem estar presentes para auxiliar no que for preciso. Os podcasts dialogam utilizando os roteiros que foram baseados nas pesquisas, abordando de uma maneira prática e com a linguagem que os alunos possam entender. O cenário do podcast, a filmagem e a edição estarão trabalhando juntos para a melhor execução. Esse é o final do nosso trabalho. Muito obrigado por assistir até aqui.